Estou aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Mas tem grandes... A história, muitos conhecem a história de Josafá contra 3 nações, mas não é história. Nós queremos aquelas revelações de Deus. Diz assim, e sucedeu que, depois disso... Depois do que, pastor Jaime? Esse homem Josafá, que eu estou citando, ele foi um grande homem de Deus. Mas teve um momento da vida dele que, vamos dizer assim, ele cometeu um deslize. Qual deslize? Ele fez uma união com um homem chamado Acabe. Acabe era um rei de Israel, profano, porque nessa época Israel era 2 nações. Uma chamava-se Israel, outra Judá. E esse homem das tribos do norte, o Acabe, era profano, idólatra, entenda, feiticeiro. Casou com uma mulher Jezabel, ele era fome com a vontade de comer, irmão. É a tragédia com a desgraça, porque os 2 mais incendiaram Israel com pecado. E esse homem Acabe, que era o Josafá, que era um homem de Deus, foi fazer aliança com ele. Aí eles consultaram um profeta, e o profeta disse para ele, Josafá, o Acabe, não irem na guerra, que o Acabe iria morrer. O Acabe disse, prenda esse homem no calabouço lá, prenda ele na prisão, que quando eu voltar, eu vou dar ciência dele. Ele não voltou, irmão. E olha que ele armou uma armadilha para o Josafá. Ele disse, eu vou com o vestido de um soldado, porque o inimigo, me quer, é verdade, isso aí era verdade. O alvo principal do inimigo era o Acabe. Você, Josafá, pode ir com as vestes reais, que eles não estão ligando para você. Só que quando entraram na batalha, o inimigo viu a carruagem com um homem com vestes reais, o que eles pensaram? Ali está o Acabe. Só que eles foram atrás, e Deus não permitiu, então que eles atirassem de longe. Quando eles chegaram perto, eles notaram que não era o Acabe, então dispensaram aquela carruagem. Um soldado inimigo pegou uma flecha e jogou, atingiu um soldado de Israel. Quem era o soldado de Israel? Era o rei Acabe. A palavra de Deus, do homem de Deus se cumpriu. Quando ele voltou nessa batalha, Josafá, ele foi repreendido por um profeta. Ele era de Deus, aceitou a repreensão, mas depois disso aí diz assim, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Isso aqui, quando a pessoa teme diante do mal, é que sinal que a comunhão dela não é perfeita, irmão. Quando a comunhão é plena, o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. Quando a pessoa se abala diante do mal, ela se intimida diante do mal, ela se acovada diante do mal, que a comunhão não está plena. Mas ele era de Deus. Você tem que verificar que você pode ser de Deus, mas talvez não está andando em comunhão como deveria de andar. Está fazendo algumas coisas que Deus condena, como a aliança que ele fez com Acabe. Não saia daqui não, que eu vou ficar ali. Efésios capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que diz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, mas como sábios. Nós temos que ver como estamos andando, porque numa hora dessa o inimigo vem e encontra você fragilizado, encontra você fora do esconderijo do Altíssimo, quer dizer, encontra você fora da comunhão. Aí ele entra na sua vida. Mas como eu falei, Josafá era de Deus, aí ele voltou a buscar a Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Meu irmão, você tem que se colocar de pé. De pé é uma posição espiritual. Se você está batido, você não consegue falar com Deus, você vai falar a palavra de desespero. O que é se levantar, pastor? É você se animar, é lembrar que existe um Deus, que o seu caso pode ser qual for, mas Ele é Deus. E às vezes nós esquecemos que Ele é Deus. E nós entramos então em desespero, entramos em pânico. O que a Bíblia fala lá? Lembra que eu dei na vigília? Isaías capítulo 60. O que diz Isaías 60? Diz assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Você não pode ficar chururu, cabeça baixa, não. Seja qual for a luta, mas pastor, é um câncer. Amigo, tem uma canção que diz, seja a luta qual for, não chore. Mesmo que pareça não ter solução, ter fé em Cristo, Ele recomendou, Ele opera a salvação.
Quer dizer, seja qual for, mas é um câncer, mas ele é Deus para mudar essa história. Não, mas meu marido, pastor Jaime, já está enfeitiçado, está até com outra mulher. Ele é Deus para mudar essa história. É que meu filho é um alcoólatra. Ele é Deus para mudar essa história. Ele é dependente químico. Ele é Deus para mudar essa história. Ele está na prostituição. Ele é Deus e nós esquecemos. E como o Josafá, nós trememos. Mas aí nós temos que nos levantar. Não, o caso é difícil. O caso é perdido, que nenhum caso eu estava atendendo, que não estou identificando ninguém. A senhora falando, a irmã dela com câncer. E fez quimioterapia, mas deu metástase. E a metástase do câncer, quer dizer, além do câncer primário, tem o câncer que se espalhou, aumentou, e disse, não tem mais nada a fazer. Agora é aquele acompanhamento até chegar ao final, não é? Não, Deus é Deus, irmão. E nós esquecemos, às vezes, que Ele é Deus. E ficamos de cabeça baixa. Levanta-te para falar com Deus. Levanta-te, porque lembra que existe um Deus. Oh, meu Deus, hoje eu lembrei do Senhor. O Senhor é Deus para mudar essa história. Realmente eu fui desenganado ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, à minha filha, o meu pai, a minha mãe. O Senhor é Deus. O Senhor contou no outro culto que o neto está com câncer. E Jesus mudou com a senhora. Contou que o neto com câncer, Deus mudou a história. Deus muda, mas nós esquecemos. E como qualquer pessoa, abaixamos a cabeça, não. Então Josafá se levantou para orar, se levante para orar. Aí ele fez uma oração que nós temos que fazer. Qual a oração? Ele começou a citar os fatos, as alianças de Deus, as promessas de Deus, as declarações. Ele fez mais ou menos como fazem os advogados. Eles contam os fatos, depois falam do direito, fazendo um confronto entre os fatos e o direito. Em cima disso, aí eles fazem um pedido, fazem a reivindicação. Veja o que o Senhor Deus fala em Isaías 43, 26. Olha só, 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que é isso? Não é que Deus é esquecido, não. É que você está ali pela palavra. Deus, a tua palavra diz, ele falou assim, se espada, juízo, peste ou fome nos apresentar, nós devemos nos apresentar a ti nessa casa. O que nós oraríamos? Senhor Deus, surgiu esse câncer na minha família, mas a tua palavra diz que para Deus não há impossível. Entendeu? Deus, eu descobri que meu filho está nas drogas, está na prostituição, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Deus, o meu pai está na bebida, não larga, diz que a vida dele é essa que nem fala, porque tem gente, pessoal, que afronta mesmo. Eu lembro de um caso de um homem que ele vinha até na igreja, mas não queria se batizar. Por quê? Porque ele tinha feito uma promessa, um juramento para a mãe dele, que ele nunca mudaria de religião. Mas você, quando conhece o evangelho, irmão, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você fez aquela promessa na ignorância, entenda bem, na estupidez. Deus não leva em conta isso, não, acaba. Mas aí o que acontece? Então é batalha espiritual, que você tem que ficar. Às vezes a pessoa tem pessoa que afronta, xinga a igreja, fala mal, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você tem que se apresentar a Deus, a tua palavra diz, honra o teu pai e a tua mãe. Meu pai afronta a igreja, meu pai fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do Senhor. Meu pai diz que não acredita no Senhor, que o Senhor é a invenção dos homens, não sei o quê. Mas Deus, eu estou honrando Ele, é do Senhor pela minha fé. A tua palavra diz que a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É isso que você tem que falar. Foi o que ele fez, ele citou. Quando no final ele fala assim, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Preste atenção que a oração dele parece uma oração derrotada, a princípio, no final. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Verdade, parece, né? Oh Deus, Senhor Deus, por quê? Eu não tenho forças. Aí ele falou mais, e não sabemos nós o que faremos. Senhor, não sei para onde ir, parece estar derrotado, mas não. No final ele fala assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh Senhor Deus, ainda que eu não saiba o que o Senhor faz, o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor é Deus, o Senhor que vai fazer. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como convencer, como quer. O que Deus faz no mundo espiritual é Deus, irmão, não somos nós. É Deus quem faz, e às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que é Deus quem faz a obra. Lembra da Marta? Ô Marta, tire a pedra. O que ela respondeu para o Senhor? Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. Quer dizer, a pessoa se perde, irmão.
se perde completamente. Quer dizer, ela fica pensando, mas como é que eu esqueça, como é que vai fazer? Como é que Deus vai tocar nos rins com pedra e vai tirar? Deus quem toca. Como é que Deus pega no câncer e faz ele desaparecer? Como a moça lá, cheia de platinas lá em Porto Alegre, como é que Deus fez ela andar? É Deus, Ele é Deus para fazer, nós esquecemos. Ele disse, então, nossos olhos estão postos em Ti. E é verdade, Deus é quem faz a obra, não somos nós. Lá no livro de Êxodo, depois eu falo do Êxodo, vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Versículo 15. Aí Deus pôde falar com ele, e Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão... Oh, glória a Deus, ele colocou Deus na batalha, coloca Deus na batalha, quem que vai vencer Deus? Ninguém. Então a hora que você tiver a convicção que Deus está na batalha, você começa a louvar. Quando ele entendeu que Deus tinha entrado na batalha, ele mudou, pessoal, mudou. Olha como é que ele se dirige ao povo, versículo 20, olha como é que ele se dirige ao povo, 20 e 20, e pela manhã se levantaram e saiu do deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé Josafá. Olha aí, pessoal, ninguém ouve quem está caído, hein? Ninguém ouve quem está por baixo, só ouve quem está por cima. Ele se levantou, você tem que se levantar para falar com a sua família. Repito, se levantar não é posição física, é posição espiritual. Você tem que estar para cima, por cima. Não, eu creio, o Deus da Bíblia é poderoso para fazer isso. E não só falar, não, e dar testemunho. Olha, eu tenho um caso da igreja, tem um caso que eu soube, tem um caso que eu presenciei, que eu estava presente, ou aconteceu comigo, aconteceu, até fato bíblico, o Deus que tirou Daniel da cova do leão, vai tirar o nosso filho dessa prisão, porque ele está preso injustamente. Às vezes tem caso assim, não é verdade? Vai tirar ele dessa prisão do alcoolismo, porque eu conheço a história do pastor Jaime, que era alcoólatra também, era pinguço, tremia de manhã, hoje ele é pregador do evangelho, e assim por diante. Amigo, ele é Deus, nós não podemos esquecer. Então se coloque de pé, uma posição, repito, espiritual. Ninguém vai ouvir quem está caído. Quando o Filipe desceu a Samaria para pregar Cristo, olha o que diz, Atos 8:6. Diz assim, Atos capítulo 8, versículo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quer dizer, eles ouviam porque ele falava dos sinais e via, ele também operava, e paralíticos eram curados, os doentes eram curados, os demônios expulsos. Isso vai acontecer com você. Aí ele falou, se colocou de pé e disse, ouvi, meu Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Pessoal, foi a palavra que eu ouvi. Deus falou comigo através dessa palavra, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Tem muita coisa aqui, pessoal, parece que eu já falo isso durante décadas, não posso falar séculos não, mas décadas eu posso falar, porque já tem umas décadas pregando. Amigo, veja só o que ele está dizendo aqui, o que ele fez, coisa de doido. Numa guerra do passado, os homens com o escudo vinham na frente, bom, o escudo, o inimigo jogava uma flecha, ó, aqui o escudo, isso, pode até chegar em corpo com corpo, aí era espada, aquela coisa até foice, aquilo assim que você vê nos filmes aí, era daquele jeito. Mas o que ele fez? Coisa de maluco, colocou o cantor na frente. Primeira flecha matava um cantor, primeira lança matava o cantor. Não, é que ele tinha uma convicção que Deus está na frente de todos. Quando você tiver essa convicção de que Deus está na frente, você não vai temer, meu irmão. Quem pode vencer o Senhor? Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, olha o que Paulo disse lá, Romanos 8:31, o que ele falou lá? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está na batalha, pessoal, podemos cantar. Ô Josafá, o inimigo são 3 nações, estão vindo contra nós, você está dizendo que temos que cantar? Amigo, Deus entrou na batalha, Deus está conosco, Ele mesmo mandou dizer que a batalha é dele, então já temos a vitória, mas nós não conseguimos, nós temos que ver para crer, e essa não é, nós temos que crer, para quem crê é que vê a glória de Deus. Noé não viu a chuva caindo, ele creu e construiu a arca.
A mesma coisa, você tem que crer e começar a declarar: minha família é de Jesus, porque eu trouxe Deus para a batalha, Deus está nessa batalha, a vitória já é minha. A hora que você tiver essa convicção, no Salmo de número 22, versículo 3, a Bíblia diz, 22, 3, porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. O que é isso? Nós somos Israel de Deus, o povo de Deus. Deus habita no nosso louvor, quando nós estamos louvando, Deus está operando. Mas tem mais, 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha aí, mais, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns ou outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e esses que eram corpos mortos, só cadáveres. Ele não andou, mas não precisa. Um homem, um oriental, um chinês, escreveu um livro da arte da guerra. Ele disse que a verdadeira batalha é aquela que você não briga, você não luta, você faz o inimigo se destruir, entenda. Amigo, entra na batalha, deixa Deus entrar. Deus sabe lutar, Deus é bom de guerra. O Moisés falou que homem de guerra é o seu nome. Esse é o varão de guerra. Então essa é a mensagem de hoje. Ô meu irmãozinho, são 7 semanas, você tem que ser valente. Vai louvando já a Deus pela vitória, amém?